Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde. Os perigos do colesterol baixo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E quero falar-vos hoje sobre os perigos específicos que acompanham a posse do colesterol muito baixo. Há uma campanha médico para que todos possamos obter os nossos medicamentos com estatinas. As estatinas são medicamentos como Crestor e outros Lipitor. O que são medicamentos que são concebidos para a força para diminuir a produção de colesterol. Tive vários episódios em que fiquei falando de pessoas que têm o colesterol mais baixo, são aqueles que apresentam sintomas desagradáveis, ou seja, as pessoas que mais por último estão aqueles que têm o colesterol mais alto. É preciso haver objetividade no tema do colesterol. Para que tenha mais informações, se virem o livro O Poder do Metabolismo, verá, estou a explicar-lhe como baixar o colesterol, naturalmente de forma bastante eficiente. Mas voltando ao assunto, é muito importante, deve saber que ter o colesterol baixo ou mantê-lo baixo, o conselho que te encoraja a descer o colesterol pode não ser o melhor. A sua saúde. Vou mostrar-lhe isso no quadro. Olhe e veja. O corpo humano é perfeito. Quando digo que é perfeito é porque já o faço há 20 anos. Anos a estudar ou um pouco mais e quanto mais o estudo, mais perfeito eu acho. Porque se repara, é algo que é perfeitamente bem concebido. Todas as células do corpo, com exceção dos ossos, colesterol, porque sem colesterol não há vida. Nenhuma célula pode ser uma célula se não possui uma membrana que é a parede protetora em torno composto em parte por colesterol. Ou seja, as células não podem ser criadas sem colesterol. E o seu corpo é constituído por células. Então, que o colesterol é a base da vida, base da criação de todas as células do seu corpo. Colesterol, onde principalmente é fabricado no fígado, está aqui, está o maior órgão do corpo. Na verdade, o colesterol é tão importante que, se comer pouca comida com colesterol, o fígado produz mais. Se come muito, alimentos com colesterol, o que eu sei, carne de bovino com colesterol e outros fígados, produz menos. Assim, o fígado autorregula-se e se consome muito, produz pouco, e se consome pouco, ele produz muito. Qualquer que seja para manter o nível de colesterol baixo, a um nível que atenda às suas funções vitais do corpo. O que está a acontecer? Quando os médicos insistem que tome estatinas, que são medicamentos, que o que fazem é que bloquear a capacidade do fígado de produzir colesterol, reduzem o colesterol à força, e veja o que acontece. O colesterol é utilizado para a função do sistema nervoso, isto é, o sistema nervoso, que é o que dirige tudo, o seu corpo não pode funcionar sem colesterol, porque o colesterol é o que mais ajuda em grande parte para fortalecer os nervos e substituí-los. A criação da serotonina, que é o neurotransmissor principalmente de cérebro, que o mantém longe da depressão. Quando uma pessoa tem uma depressão, o que está a acontecer principalmente é que é produção muito baixa de serotonina. Ele sabe que se cortar no colesterol não pode produzir serotonina, não consegue produzir serotonina, gera depressão. Assim, até mesmo a criação de hormonas muito importantes, que são chamadas testosterona, que é a hormona masculina, que é também a hormona que dá desejo sexual, tanto homens como mulheres. A progesterona, que é a hormona da gravidez, que é aquele que permite a uma mulher permanecer grávida. O homem também, onde produz o seu um pouco, mas é uma hormona vital. Estrogênio, qual é a hormona feminina que os homens têm? Pouco. E a mulher tem muito, mas é a hormona que permite que uma mulher seja mulher e é vital para a saúde do homem e da mulher, mulheres, e a aldosterona, que é uma hormona que é o que controla os níveis de sódio, que controla a pressão entre a água e o sódio e sal dentro do seu organismo. Quero dizer que todas estas hormonas são criadas a partir do colesterol. Não pode construí-lo se não tiver colesterol. Agora, quando não consegue criar estas hormonas, agora vai ter uma redução a libido que é o desejo de sexualidade. Por quê? Porque é afetando o estrogênio, a testosterona, que são eles que controlam a sexualidade, e você vai ter problemas com o controle da glicose. Por quê? Porque alguns destes hormônios, como a cortisona e outros que são criados a partir do colesterol, são aqueles que ajudam a controlar, com a ajuda do fígado, os níveis de glicose para um diabético. Terá também edema, que é a retenção de líquidos, porque você está a afetar a aldosterona, que é o que controla os níveis de sódio e água. Não, você vai ter problemas de deficiência mineral, porque alguns destes hormônios participam na absorção de minerais, não conseguem absorver minerais sem ferro, selênio ou qualquer outra coisa. Se não tiverem colesterol suficiente para criar estas hormonas, e vai ter inflamação crônica, e para piorar vai ter alergias e também asma. Assim, todas essas condições,
Os problemas de saúde são causados pela falta de colesterol, não por excesso, mas por falta de colesterol Está na hora de você saber a verdade, é essencial. As pessoas que têm o colesterol é o que se decompõe mais rapidamente. Eles morrem, não há um único estudo que nunca foi capaz de demonstrar uma relação entre colesterol elevado e problemas cardíacos. Tudo isto são teorias, nunca foram possíveis provar. Por isso tenha cuidado para não ter colesterol alto. Cuidado com o colesterol baixo e as estatinas que lhe querem dar para reduzir o colesterol, o que precisa para ser saudável. E digo isto porque a verdade triunfa sempre.